Olá, meu prezado colega, minha prezada colega, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ecoclínico. Hoje nós vamos discutir um caso bastante interessante com imagens ecocardiográficas impressionantes. Um caso clínico de dor torácica. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Ecoclínico, agora é o momento de se inscrever para não esquecer de se inscrever depois para sempre receber as notificações e todos os vídeos interessantes que a gente posta aqui no canal a cada 15 dias. Vamos lá, então. Paciente com dor torácica e esta imagem aqui. Vamos lá. Sexo feminino, 78 anos, veio para a emergência com um discreto desconforto torácico irradiado para dorso. Incrivelmente, não chegava nem a ser uma dor, era um desconforto. Sem instabilidade hemodinâmica, na ausculta havia um discreto sopro diastólico em foco aórtico, apenas isso, ausculta cardíaca. O eletro não tinha nenhuma particularidade. E nós fomos para o POCUS cardíaco, já que este canal é de POCUS e são imagens de POCUS que a gente vai discutir aqui. Fomos para a janela paraesternal longitudinal, aquela que a gente coloca o transdutor no terceiro ou quarto espaço intercostal, do lado esquerdo, né, na borda paraesternal esquerda do paciente, com o índex voltado para o ombro direito do paciente. Então, colocamos o transdutor, colocamos o probe, e o que a gente visualizou foi isto aqui. Então, uma imagem até difícil da gente saber onde que a gente estava. Deixa eu pegar aqui um pointer para mostrar para vocês o que mais chama atenção. Então, a gente não tinha uma imagem paraesternal longitudinal clássica, né? A válvula aórtica não está bem visível aqui na nossa imagem. Nós temos aqui um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo que não está aparecendo muito bem, um átrio esquerdo que também não está muito bem delimitado, né? E aqui uma imagem no local que é para ser a aorta ascendente, a gente visualiza uma imagem arredondada, talvez uma aorta dilatada, né? E algo se mexendo ali nesta aorta. Ajustamos a nossa imagem na tentativa de uma janela paraesternal longitudinal um pouco mais clássica, um pouco mais habitual, e também começamos a verificar o tamanho, as dimensões dessa aorta ascendente. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente já tem um paraesternal que é mais habitual aos nossos olhos, ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, aqui a parede posterior do ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, válvula aórtica aqui, e aqui a aorta ascendente, cujas dimensões estão aumentadas. Então, aqui nós medimos no começo 54 milímetros, aqui 65 milímetros, né? O normal, o valor de normalidade para isso é muito variável com a superfície corporal. Como se trata de uma mulher, aqui em geral, se a gente não for indexar para a superfície corpórea, né, mas em geral para mulheres, a aorta ascendente até 34 milímetros, 35 milímetros. Né? A dessa senhora aqui está 65 milímetros. E subindo um pouquinho o nosso transdutor no espaço intercostal, a gente consegue uma imagem de uma parte mais distal desta aorta ascendente. E aí aqui a gente pegou um diâmetro de 83 milímetros. Então, uma aorta que estava quase 3 vezes o valor de referência, né? Mais do que o dobro, quase 3 vezes o valor de referência. Então, um aneurisma de aorta ascendente. E aquilo que estava se mexendo, né? Vamos tentar visualizar isso um pouco melhor nas imagens a seguir. Então, naquela janela um pouco mais alta, no espaço intercostal um pouco para cima, que a gente tinha uma visão maior da aorta ascendente, a gente continuou vendo aquela estrutura que se mexia. Exatamente aqui. Então, aqui são as paredes da aorta, aqui a válvula aórtica, que não está muito bem visível, porque a nossa ênfase na imagem é na aorta ascendente, e aqui, né, esta imagem linear, ecogênica, se movimentando.
chamando bastante atenção. E aí vem a interrogação. Será que se trata de uma dissecção de aorta? Já vamos discutir na sequência. Se você está gostando da discussão até agora, gostando desse vídeo, dessas imagens, já aperte o botão curtir aqui do nosso vídeo. É muito importante para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo por aqui. Então, prosseguindo, a dissecção aguda de aorta tem uma incidência anual de 10 a 30 por milhão. Ocorre tipicamente em aortas que já estão dilatadas anteriormente. Também acontece mais em pessoas que são hipertensas e também em pessoas que têm síndrome de Marfan. Acredita-se que a dilatação maior que 50 milímetros da aorta seja um fator de risco definitivo de dissecção. Entretanto, uma boa parte, aproximadamente 40% dos casos de dissecção, acontecem em aortas menores que esse diâmetro. Então, o diâmetro da aorta aumentado não é o único fator predisponente para a dissecção de aorta. E ela pode se dissecar em qualquer ponto ao longo do seu trajeto, desde o começo, na porção ascendente, no arco, a aorta descendente, tanto na parte torácica quanto na parte abdominal, suprarrenal e infrarrenal. Aqui é uma imagem esquemática bem bonita de se ver, né? Válvula aórtica, aorta ascendente, aqui o arco aórtico e aqui a aorta torácica descendente. Então, o arco aórtico é desde a emergência do tronco braquiocefálico até o final aqui da emergência da artéria subclave esquerda. Isso é arco aórtico ou a porção transversa da aorta, né? Daqui para baixo é a aorta ascendente e daqui para baixo é a aorta torácica descendente. Aqui a gente vê esquematicamente uma lâmina de dissecção ao longo da ascendente, todo o arco e a aorta torácica descendente. Aqui uma ilustração de um orifício de entrada da dissecção, né? E é muito comum que as dissecções elas se propaguem por partes longas da aorta, né? Claro, pode ter dissecção só em pequenas partes, mas é muito comum que aconteça isso que está acontecendo aqui na imagem. Comece na ascendente e se propague ao longo de toda a aorta, né? E ela desce, essa lâmina de dissecção, ela não é regular, tá? Ao contrário do que a gente costuma pensar, né? Ela desce de forma helicoidal pela aorta. Então, pode ser que no nosso exame a gente veja a lâmina de dissecção em algumas imagens e não veja em todas as imagens, porque ela desce de forma helicoidal e pode estar num plano que nós não estamos vendo naquele momento, naquele corte ecocardiográfico. Dissecção clássica acontece por uma laceração da íntima arterial até a camada média, permitindo uma comunicação entre a luz do vaso, que tem um fluxo pressurizado, e o espaço no interior da média. E isso acarreta uma propagação de uma coluna de sangue, que vai dissecando ainda mais a íntima da média, assim como a gente está vendo aqui nesta ilustração. Pontos de comunicação, que normalmente são orifícios de entrada, e esse fluxo pressurizado da luz do vaso vai dissecando a íntima da média. A propagação pode ser proximal ou distal à laceração inicial da íntima. Quando ela envolve a aorta ascendente, ela é classificada como Stanford A ou DeBakey 1, depende da classificação que se utiliza, né? DeBakey 1 ou DeBakey 2 tem dissecção de aorta ascendente, envolve de alguma forma a aorta ascendente. Ou se for a classificação de Stanford, é Stanford A. Qual que é a importância disso? Essas dissecções que envolvem a aorta ascendente, elas têm uma maior probabilidade de ruptura da aorta, de derrame pericárdico, de insuficiência valvar aórtica e de envolvimento de coronária. Pode dissecar ósseo de coronária e fazer isquemia miocárdica, infarto, né? Então, todas essas complicações aqui podendo ser complicações letais. Então, muito, muito grave uma dissecção que envolva a aorta ascendente.
Já as dissecções que não envolvem nenhum ponto aorta ascendente, que envolvem somente a aorta torácica descendente, são as classificações, a classificada como Stanford B ou DeBakey 3. A DBAK 1 envolve a aorta ascendente e descendente, mas ela envolve em algum ponto a ascendente. A DBAK 2 apenas a ascendente e a DBAK 3 apenas a descendente. Stanford A envolve a ascendente em algum momento, Stanford B não envolve em nenhum ponto a ascendente, apenas a descendente. Então, as complicações. Pode haver derrame pericárdico, por vazamento mesmo, aqui, ó, por propagação, né, da dissecção para o pericárdio. E esse derrame pericárdico, ele pode ou não ter comprometimento hemodinâmico. Inclusive, estive no último congresso da American Society of Echocardiography, agora, poucos dias atrás, agora em 2025, e foi discutido a respeito de tamponamento, drenagem de derrame pericárdico, né? E continua aquela máxima de que no paciente com dissecção aórtica, se a gente tem um derrame pericárdico volumoso, o paciente tem sinais de tamponamento, a gente tem que drenar este derrame. Entretanto, foi bem falado lá que a gente deve drenar esse derrame com parcimônia. A gente não vai drenar todo o derrame, porque senão a gente pode fazer uma solução de continuidade da aorta para o pericárdio, né? E o paciente vai refazer esse derrame rapidamente. Então, a gente drena apenas um pouco, o mínimo necessário para aliviar os sinais de tamponamento, de repercussão hemodinâmica, e aí encaminha este paciente imediatamente para a cirurgia cardíaca. Então, não precisa drenar todo o derrame neste contexto. Bom, outra complicação, ruptura parcial ou completa da aorta com hematoma periaórtico ou adventicial. Também pode acontecer comprometimento de secção dos ramos colaterais, comprometimento da circulação coronária, pode dissecar as coronárias também, fazendo obstruções dessas coronárias e síndromes coronarianas agudas. E pode acontecer também a formação de pseudoaneurisma da aorta, né, que é a rotura contida da aorta. Todas complicações potencialmente fatais, como a gente já comentou. Em relação à válvula aórtica, por diversos mecanismos, seja por dilatação da raiz da aorta, seja por deformação desta raiz da aorta, seja por interferência do flap de dissecção no funcionamento da válvula aórtica, a gente pode ter insuficiência valvar aórtica, e isso é importante que a gente diagnostique para que seja tratado concomitantemente com a dissecção. Né, tem que definir se vai ter que mexer também na válvula aórtica ou apenas na aorta ascendente. No ecocardiograma, então, o diagnóstico, ele é mais seguro quando existe dilatação da luz aórtica, quando a gente visualiza uma estrutura ecogênica, linear, móvel, com um padrão de movimento diferente da parede aórtica, porque se estiver se mexendo igual à parede aórtica, pode ser apenas uma reverberação desta parede aórtica, que é ecogênica, e isso pode reverberar essa imagem. E quando a gente coloca o Color Doppler e consegue visualizar padrões de fluxo diferentes, né? Visualizar duas luzes, dois fluxos, luz verdadeira e luz falsa pelo Color Doppler. Às vezes a gente não sabe qual é a luz verdadeira e qual é a falsa, mas se a gente coloca o color e vê que tem dois fluxos diferentes, né, que tem duas luzes arteriais, a gente tem mais forte o nosso diagnóstico de dissecção no ecocardiograma. Quando uma lâmina de dissecção bem definida e ondulante é visibilizada, a especificidade do eco-TT para o diagnóstico de dissecção é bastante alta. No entanto, como eu já comentei, alguns artefatos podem ser confundidos com estruturas intraluminais, o que pode resultar numa especificidade um pouco menor que 100%. Então, não é porque a gente viu que é 100% específico de que é dissecção.
né? A especificidade é muito, muito alta. Entretanto, principalmente quando a gente não tem essas imagens clássicas aqui, essas situações clássicas, né, como eu comentei, né, a gente pode estar diante de artefatos, por isso a especificidade não é 100%. Mas a especificidade é muito alta, principalmente quando a gente vê isso aqui, ó, estrutura ecogênica linear, móvel, com padrão de movimento diferente da parede aórtica, quando a gente coloca o Color Doppler e vê mais de uma luz arterial. Por outro lado, se a especificidade é alta, a sensibilidade do eco-TT para dissecção aórtica não é alta. Pelo contrário, ela é baixa. A incapacidade de visualizarmos a lâmina de dissecção não exclui o diagnóstico, porque ela pode estar num outro plano ecocardiográfico, porque a janela pode não estar tão boa, a gente pode não estar vendo com tanta definição a aorta ascendente, porque a dissecção às vezes está acontecendo em outro ponto da aorta que não a ascendente, no arco, na aorta torácica descendente ou até abdominal. Então, no ecocardiograma transtorácico, a dissecção de aorta torácica tem alta especificidade, bastante alta e baixa sensibilidade. Na suspeita de dissecção, às vezes a gente não vê a lâmina, mas alguns sinais indiretos podem estar presentes. Por exemplo, dilatação da aorta, insuficiência valvar aórtica, derrame pericárdico, alteração de contratilidade ventricular. Isso tudo por conta das complicações que a gente já estudou. Então, a gente pode não ver a lâmina de dissecção propriamente dita, mas a gente está vendo uma complicação da dissecção e, então, a gente tem que desconfiar nesses casos. Isso aqui não confirma o diagnóstico de dissecção, mas pode nos ajudar a pesar no diagnóstico, né, se vai precisar ir para tomografia ou não, né, pode ajudar nas nossas decisões em situação de emergência. Então, voltando ao nosso caso e aplicando, né, aqueles achados que são muito característicos mesmo de uma dissecção. Então, aqui na nossa imagem, a gente vê bem isso aqui, ó. Uma lâmina de dissecção bem definida e ondulante, com um movimento diferente do movimento da aorta. Vejam, ó, o movimento é diferente. Inclusive, na imagem estática, a gente até vê aqui o orifício de entrada da dissecção, o início da dissecção. Né? Ele propagou aqui para frente e um pouquinho para trás. Né? E fazendo um corte transversal aqui na nossa imagem, girando o nosso probe 90 graus em relação ao que nós estávamos insonando antes, fazendo um giro sentido horário do nosso probe, a gente consegue ver esta imagem aqui de forma transversal. E quando a gente reproduz essa imagem no transversal também, isso aumenta a nossa probabilidade de diagnóstico. Nós estamos confirmando em mais de uma imagem. Então, aqui, olhem só, o flap da dissecção também visualizado de forma transversal. Aqui, novamente, movimento aleatório, uma estrutura linear, bastante ecogênica, bem definida, orifício de entrada. Aqui, quando a gente coloca o Color Doppler, a gente vê fluxo diferente, né? A gente vê duas luzes aqui na aorta. Né? Eu não tenho certeza qual é a verdadeira e a falsa. Eu imagino que esta aqui de cima seja a verdadeira e esta seja a falsa luz. Tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza absoluta por esta imagem apenas. Mas eu vejo claramente que tem duas luzes aqui. Então, isso praticamente fecha o nosso diagnóstico. Em relação ao tratamento, bom, quando envolve a aorta ascendente, é uma emergência, justamente por conta das possíveis complicações fatais que nós já comentamos no começo da nossa aula. Então, envolvimento de aorta ascendente, a gente tem que ter um diagnóstico acurado, rápido, seguro, porque é uma emergência cirúrgica, o paciente tem que ser encaminhado para o centro cirúrgico imediatamente. Já, se não envolve a aorta ascendente, se é a aorta torácica descendente ou a aorta abdominal, aí é
possível fazer um tratamento clínico, a não ser que aconteçam complicações. Em alguns casos também é possível se fazer o tratamento intervencionista com a colocação de stent e não cirurgia aberta. Mas na aorta ascendente é uma emergência cirúrgica e o tratamento ele é cirurgia cardíaca aberta. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Também se inscreva, @ecoclínico, para estar atualizado. A gente sempre coloca novos vídeos, novos casos clínicos. E se você está inscrito, você vai receber as notificações e ficar por dentro. Também no nosso Instagram fica aqui o convite, @ecoclínico. Nós postamos conteúdos práticos, didáticos, todos os dias. Um abraço e até mais.